computador non-stop comercial, ele foi vendido em 1976. Naquela época, a gente não tinha tanta tecnologia em termos de processamento como a gente tem hoje, mas naquela época já foi feito uma estrutura para suportar ambientes onde são necessários efetivamente uma computação constante, disponibilidade o tempo todo. E é esse o perfil do NonStop. É um equipamento, é um servidor que oferece disponibilidade contínua. E disponibilidade contínua é diferente de alta disponibilidade. Alta disponibilidade normalmente está ligada à questão do hardware ser tolerante a falhas. E hoje em dia a gente tem muitos recursos, a gente tem clusters, por exemplo, que oferecem uma alta disponibilidade. Mas na época, além da disponibilidade do ponto de vista do hardware, a Tandem, que depois virou Compaq, que depois virou HP, que depois virou HPE, construiu um equipamento e preparou o sistema operacional para tolerar e administrar essa falha de hardware. E o principal foco desse tipo de tecnologia sempre foi mercado financeiro, empresas de telecomunicações, manufatura. São os principais pontos. E hoje a gente tem, aqui no Brasil, inclusive, nós temos mais atuação no mercado financeiro, principalmente para meios de pagamento, operadoras de transações de cartão de crédito, cartão de débito, que é onde a gente atua principalmente. É um mercado bem de nicho, mas ele atende de uma forma muito eficiente essa necessidade. E vocês, é fácil a gente entender e imaginar que uma operação de cartão de crédito, se não tiver disponível o meio para autorizar o pagamento no momento em que eu passo o cartão, é uma transação perdida. Por quê? Porque ou o usuário vai usar um outro cartão e aquele banco perdeu a transação, ou ele vai pagar num outro meio, tipo dinheiro, cheque ou alguma outra coisa. Então, realmente é muito crítico a disponibilidade nesse ambiente de pagamentos via cartão eletrônico, cartão magnético, cartão de chip, qualquer que seja ele. E hoje a gente tem alguns clientes que fazem uso dessa tecnologia aqui no Brasil para fazer essas operações de pagamento de cartão. Inclusive, a gente está trabalhando com expansão em um desses ambientes hoje, em um desses clientes. Outro mercado que tem também uma atuação relativamente forte, já foi mais forte, hoje está um pouco menor, é o mercado de telecomunicações. Telecomunicações principalmente na operação de telefone celular, porque a aplicação que é muito utilizada é chamada de localização, né? Localização do aparelho de telefone. Quando a gente fala de telefonia celular, a gente está falando de saber, diferente do modelo fixo, né, de telefone, saber onde o aparelho ou a pessoa portadora daquele aparelho está no local em que uma chamada é realizada para ela. Eu preciso transferir, né, todo o caminho de comunicação de quem está ligando para onde essa pessoa está, independente de onde ela esteja, desde que tenha, obviamente, a conexão celular ativa, né, esteja em um avião ou no modo avião, né, no telefone, mas que ela esteja efetivamente conectada a uma antena, eu preciso saber onde que aquele número específico está para poder completar a chamada. E essa é uma operação crítica. Se não estiver no ar também, a empresa para de ganhar dinheiro, justamente por não conseguir fazer a conexão e não bilhetar a operação. Aqui no Brasil, nós temos um outro mercado, que é o mercado de manufatura, que também utiliza esse tipo de equipamento. Deixa eu ver aqui. Vocês me ouvem? O Luiz está dizendo que está sem som. Se puder levantar a mão aí, eu acho que facilita, né? Ok, bom. Talvez, Luiz, seja alguma questão pontual aí no seu equipamento, porque outras pessoas estão ouvindo
E, Gustavo, se você estiver me ouvindo, você, por gentileza, me avise aqui pelo Skype se tiver algum problema de áudio, por gentileza. Bom, manufatura é um outro ponto em que nós temos presença no Brasil. E no caso de manufatura, o non-stop ele é utilizado para controle de chão de fábrica. Tá? É um ambiente onde a gente trabalha, o equipamento roda uma aplicação, controla toda a produção da indústria automobilística, no caso nosso aqui, nós temos na indústria automobilística essa operação, e, e ela controla durante a produção. Aparentemente não é alguma coisa crítica, mas sem dúvida causa impacto na empresa se houver alguma divergência entre material chegando do fornecedor, material indo para a linha, material presente no ponto de montagem daquela parte, daquela peça do veículo durante o processo como um todo. E uma linha de montagem, ela depende de sincronismo durante todo o processo. São essas, então, as principais áreas em que nós temos participação no Brasil, né, com esse tipo de servidor non-stop, repetindo, então, o mercado financeiro, mercado de telecomunicações e mercado de manufatura. Vamos ver, então, o que é esse equipamento, para quem não conhece. Como eu disse, nós passamos por algumas famílias, desde 1976, existia um outro equipamento que chamava Série K, algumas outras famílias que passaram pelo meio do caminho aí. As mais recentes são a família Série S, non-stop Série S, Integrity non-stop e Integrity non-stop X. Nós vamos abordar principalmente esses dois últimos, porque o Série S já foi descontinuado. Ele era um equipamento que utilizava processador RISC e fazia toda a parte de controle de validade das operações, mas de qualquer forma esse equipamento usava um processador RISC, e hoje em dia a gente trabalha tanto no Integrity non-stop I quanto no Integrity non-stop X com processadores padrão de mercado. No Integrity non-stop I usa o chip Itanium, no Integrity non-stop X usa o chip Xeon x86, arquitetura x86. Esse modelo Integrity non-stop X é recente, ele foi lançado no final do ano passado. Existem algumas características, mas uma coisa interessante é, quando a gente fala dos servidores non-stop, e aí dentro de cada uma das famílias, a migração, mesmo que haja uma renovação de processador, uma renovação do sistema operacional, ela é relativamente simples e fácil para o cliente. Toda a compatibilidade é mantida. E mesmo agora, com esse lançamento do non-stop X, existe também um processo de compatibilidade que não é tão simples quanto é dentro da família, mas é possível sim fazer uma migração de uma aplicação que rodava no non-stop usando o chip Itanium para o non-stop usando o chip Xeon x86, arquitetura x86. Uma característica que nós vamos ver um pouco mais para frente, depois no detalhe, que eu vou falar especificamente do non-stop X, né, do non-stop com processador x86, em termos de arquitetura, que essa arquitetura, desde a sua concepção, foi voltada a ter processadores, placas de processador, não o chip processador, mas o que a gente chama de CPU dentro do non-stop, comunicando uma com a outra através de um barramento de comunicação. E se vocês olharem no descritivo do Série S e do Integrity non-stop I, vocês vão ver que eles usam uma tecnologia chamada ServerNet. Essa tecnologia é uma tecnologia proprietária, foi desenvolvida dentro da HPE e nas empresas anteriores que possuíam controle e desenvolvimento desse equipamento, mas é um tipo de comunicação para trocar mensagens entre esses processadores. Por que isso acontece? E vai ficar um pouco mais claro quando eu mostrar a arquitetura mais para frente para vocês. É uma troca de informação porque o sistema operacional isola essa
quantidade de processadores, quantidade de CPUs que existem nesses servidores, para a aplicação. Para a aplicação, é uma máquina, é um servidor com um recurso de processamento que tem ali. E para o sistema operacional, então, ele isola a quantidade de processadores que existem ali embaixo disso aí. Para vocês terem uma ideia, desde o lançamento lá em 1976, primeira máquina no mercado, já era possível ter uma máquina, ter um cluster com até 4.090 processadores, 4.090 CPUs, né? Que é o que a gente chama na nomenclatura non-stop, que não necessariamente é um chip de processador, mas é uma unidade de processamento dentro dessa plataforma. Desde aquela época já era possível ter mais de 4.000 processadores. E hoje continua valendo. Quando a gente fala dessa nova família Non-Stop X, foi feita uma transformação e uma modernização, de uma forma geral, para tornar essa arquitetura, esse tipo de solução mais compatível com aquilo que existe no mercado, e a partir daí a gente está usando então agora a InfiniBand como meio de comunicação entre esses processadores. Hoje nós temos então essa arquitetura, e quando a gente fala de Non-Stop X, a gente tem a arquitetura tradicional, que vai possibilitar, como é a figura do centro aí desse slide, vai possibilitar a conexão com servidores Linux, para que as aplicações rodando no Non-Stop X, no servidor x86, possam se comunicar com as aplicações rodando no servidor Linux de uma forma muito mais eficiente, nós vamos ver daqui a pouco, sem passar pelo canal de comunicação. E se alguém já teve contato ou conhece um pouco do InfiniBand, o InfiniBand oferece um negócio chamado RDMA, que são aplicações conversando com aplicações via acesso direto à memória. Tá? Então, não precisa passar pelo canal de comunicação, pela rede internet, ou por um canal de fibra ou alguma coisa do tipo, para ter essa comunicação. Nós vamos ver o detalhe um pouquinho mais para frente. E pode parecer estranho, mas é isso mesmo. A ideia é ter no futuro o non-stop virtualizado. Porque hoje em dia o grande diferencial dessa arquitetura, desse tipo de tecnologia, desse tipo de servidor, é o sistema operacional. Eu vou redizer, né, refalar para vocês aqui aquilo que eu disse no começo. O grande diferencial hoje não é mais a redundância de hardware, a garantia de que o hardware sempre funciona, mas sim a redundância do sistema operacional, a maneira como o sistema operacional trata falhas para que essas falhas sejam transparentes para as aplicações. Para dar um exemplo, mas que possa fazer um pouco mais de sentido aqui para vocês, se eu tenho uma transação de pagamento de cartão de crédito acontecendo e durante essa operação de transação há uma falha de CPU no non-stop, a operação não precisa ser refeita. Ela continua porque o sistema operacional ele sempre dispara em 2 processadores a operação como um todo. Não vou entrar no detalhe técnico aqui, mas em linhas gerais é isso que acontece. Cada transação que acontece, ela é executada em 2 processadores. Esses 2 processadores executam a operação, o resultado é verificado, e se há falha em uma, por exemplo, os detalhes de como essa falha é identificada faz parte da tecnologia, talvez uma outra discussão mais profunda, técnica, a gente possa avaliar esse tipo de característica, mas acreditem em mim, o sistema operacional sabe administrar essas operações acontecendo em 2 processadores, e se houver falha em um desses processadores, esse processador travou, caiu, acabou a energia, o outro continua do mesmo ponto onde foi a última execução de escrita em memória e a transação continua. Talvez ela demore alguns milissegundos, alguns segundos a mais do que a outra, mas ela não precisa ser refeita. Precisa ser feito o rollback e reexecutar a transação. Dessa forma, ter isso disponível mesmo em máquina virtual passa a ser um diferencial
nas aplicações, como eu disse para vocês, de pagamento de cartão, de telco e outras funcionalidades que tiram proveito dessa disponibilidade o tempo todo. Bom, como que ele consegue isso? Porque o Nonstop ele foi construído já com essa característica de isolar o hardware da aplicação. E aí eu tenho o sistema operacional Nonstop, que é um sistema operacional baseado em Linux, é um Linux ANSI, um POSIX, que tem todas as características do Linux, do Unix, e oferece para as camadas de mensagem toda a parte de clusterização, transparência à clusterização, disponibilidade, escalabilidade, não só da infraestrutura, mas das aplicações também. Muitas aplicações tiram proveito dessa escalabilidade que o Nonstop oferece, que o sistema operacional oferece, para poder criar instâncias de aplicação e replicar e aumentar o paralelismo da execução das aplicações quando se tem uma demanda muito grande. Em cima dessa camada, a gente tem também Java, que é uma aplicação padrão. Muitas aplicações são escritas em Java para tirar proveito desse paralelismo. E aí as aplicações, mercado financeiro, mídia, manufatura e setor de saúde também. Um pouco mais de informação com relação a como é feita essa implementação de hardware e software em cima do ambiente do Nonstop. Ele separa as camadas, então trata inclusive da parte de segurança distribuída. A gente tem ferramentas para fazer a segurança desde o dado guardado em disco até a execução da aplicação. Existem diversos produtos para a gente poder fazer esse tipo de coisa. E banco de dados também, que é uma outra coisa interessante do Nonstop, que ele permite o crescimento desse banco de dados e que ele seja distribuído entre todos os processadores. Como eu disse para vocês, pode chegar até 4.000 processadores. O banco de dados também possa ser distribuído dentro desse ambiente e ser enxergado pelas aplicações como uma instância única de banco de dados. Então, essa é a característica principal do ambiente Nonstop. E as aplicações que fazem uso desse ambiente oferecem disponibilidade contínua, 100% de disponibilidade para o usuário que está executando alguma operação dentro desse ambiente. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, alguém quiser comentar alguma coisa, eu estou monitorando aqui também as mensagens. Como eu comentei, é possível fazer o cluster, construir um cluster de Nonstop, diversas máquinas, a gente pode chegar a aproximadamente 4.000 máquinas, um pouco mais do que isso. Podemos ter ambientes distribuídos, muitas aplicações usam esse ambiente distribuído, e aí quando eu falo de distribuição, estou falando de data centers em locais geográficos diferentes, para fazer a redundância, a replicação de dados. E dependendo da aplicação, ela pode ser ativa em todos esses data centers, em todos esses clusters, e muitas vezes eles tratam regionalmente as transações que estão naquele ponto e se comunicam, sincronizam com os demais. Existem mecanismos de sincronia também para o ambiente Nonstop. Obviamente, se a distância geográfica for muito grande, o sincronismo já pode ser um problema, e aí a atualização passa a ser assíncrona para evitar alguma disrupção, algum tempo longo demais, um delay longo demais, para que esse sincronismo aconteça. Vamos entrar então um pouco mais na máquina agora. O que é o equipamento, o que ele tem de característica e quais são as diferenças. A infraestrutura é basicamente a mesma. O Nonstop é o servidor que oferece o maior nível de disponibilidade, o AL4, Availability Level 4, que é a disponibilidade contínua para aplicações. Ele também escala de uma forma muito, muito grande, sem problema nenhum. E aqui a gente começa a ver, nessa figura, a gente vê a diferença entre o Nonstop I, que é o Itanium, e o Nonstop X, que é o x86, que é o Xeon.
a parte de conectividade entre as CPUs, entre as placas processadoras no nosso top I, ele é proprietário, que é o chamado ServerNet. No nosso top X já usa o InfiniBand para fazer isso. O processador no nosso top I é o Itanium, como eu disse. No nosso top X é o processador Xeon, arquitetura x86. O que tem de característica nesses dois equipamentos? Né? Que tipo de terminologia a gente usa? O nome acaba sendo Integrity Nonstop para os dois, x86 e a Itanium. O sistema operacional ele também é identificado dependendo do tipo de tecnologia, dependendo do tipo de processador que usa. E nós vamos ver daqui a pouco por que precisa ser separado. Então, existe uma característica muito específica no tratamento dos dados, tanto no x86 quanto no Itanium, são diferentes, e nós vamos ver daqui a pouco. E isso implica na maneira como a gente faz a compilação das aplicações e tudo mais. Então, o sistema operacional é diferenciado, tá? A parte de arquitetura, mensageria é um pouco diferente também, mas tudo isso acaba sendo transparente para a aplicação. Tá? E aí a nomenclatura também que é adotada para os modelos de equipamentos. O que a gente tem hoje, então? Hoje nós temos duas famílias, as duas famílias estão ativas, existem planejamento para evolução nas duas famílias. Nesse momento a gente mantém o Itanium como processador, como equipamento disponível no mercado, comercializado, ativo. Os usuários, a grande maioria hoje, utiliza Itanium, são poucos aqueles usuários de plataforma non-stop que usam Intel, que usam Xeon, que é um equipamento novo, foi lançado, como eu disse para vocês, no final do ano passado, e a migração ela exige alguns cuidados. Então, ainda existe o Itanium, hoje a gente vende um modelo chamado NB56000C, e ele tem tanto no modelo tradicional quanto no Carrier Grade, que possui características específicas para empresas de telecomunicação, como ser resistente a choque, ter alimentação com DC, menos 48 volts, se não me falha a memória, para ser adequado e adaptado ao data center de empresas de telefonia. NB 56.000, porque é a arquitetura Blade, tá? Ele usa o enclosure C7000, usa um processador da família 600, não, do PL600, alguma coisa, com algumas características diferentes, justamente para poder comportar o ServerNet, que é a parte de interconexão. A gente tem também outra família, duas famílias, né? A família MS 2400 e 2300, que são servidores de rack, mais ou menos como os DLs nossos, né? Também com a tecnologia de ServerNet, no caso do I. E no nosso Top X, também nós temos dois modelos, efetivamente, NS7 e o NS3. NS7X1, NS3X1. A diferença entre eles é basicamente características de processador e características comerciais, para permitir que o NS3 possa ser usado num ambiente de desenvolvimento, de homologação e com um preço reduzido comparado com o NS7. E a contrapartida para essa redução de preço é a escalabilidade. Então, a limitação comercial com relação à escalabilidade do NS3, para que não se utilize somente esse tipo de processador e a gente tenha um equipamento com maior desempenho, que é o NS7, para ambientes onde precisa de uma demanda maior. A tendência para o futuro é ter o desenvolvimento dessas duas famílias ainda, tá? Conforme a disponibilidade de novos processadores, tanto do Xeon quanto do Itanium, novas famílias de servidores surgirão também. Falando especificamente da família Itanium, non-stop I, como eu disse para vocês, nós temos três modelos diferentes, o NB56000, NS2400 e NS2300, para poder
atender todas as demandas. Em termos de aplicação, eles são semelhantes. Nós temos, por exemplo, clientes que usam em produção 56.000 e para ambiente de desenvolvimento 2.300. Do ponto de vista de aplicativo, é a mesma infraestrutura. É possível fazer essa diferenciação sem afetar aquilo que está sendo testado, desenvolvido, e quando entra em produção, o ambiente ser diferente. Não, nesse caso aqui é a mesma coisa, independente do modelo de máquina que é usado. Né? São comuns aqui. E com relação ao nosso Top X, que é a novidade, né, que é o que está sendo apresentado pela HP, a HP é desde o início desse ano fiscal, nós temos essa arquitetura usando processadores x86, interface entre os processadores InfiniBand, interface de redes, e o sistema operacional também permanece, o NSK, ele continua sendo o mesmo sistema operacional, com as características para que seja executado o código em cima da arquitetura x86, que é diferente da arquitetura IPAM. O modelo NS3X1, ele tem algumas características semelhantes ao NS7X1, mas o processador é um pouquinho mais lento e o número de cores habilitados que podem ser licenciados também é menor. O nosso Top X usa lâmina de meia altura. Nesse caso, eu consigo colocar 16 lâminas, 16 processadores, cada lâmina é uma CPU non-stop. Tá? Independente do número de chips de processamento que existe nessa lâmina, mas cada lâmina é um processador, então eu consigo colocar 16 processadores dentro de um chassi C7000. No caso do non-stop I, que é o Titanium, eu consigo colocar 8 dentro de um chassi, que é uma lâmina de altura completa. Então, voltando aqui ao non-stop X, o NS7X1 tem um processador E5 um pouco mais rápido do que o NS3, e eu tenho mais cores habilitados também. E, consequentemente, maior performance, maior capacidade de processamento. E aqui um comparativo, nesse slide agora, um comparativo entre os três modelos. É interessante comparar a performance, né, o desempenho, que é a última linha. Se a gente considerar o NB56000 como ponto de referência, o NS7 é o dobro de capacidade, aproximadamente, e o NS3 é metade da capacidade por CPU de cada um desses modelos de máquina aqui. O NB56000 é um processador de alto desempenho, e, como eu disse para vocês, o NS3 ele é um ambiente normalmente para desenvolvimento, para homologação, para testes, e ele não precisa de tanto desempenho quanto os outros, e, consequentemente, a gente consegue oferecer esse produto num preço menor, um preço mais atrativo para ter esse desenvolvimento também. Uma outra diferença significativa nessas duas famílias é a velocidade da interconexão entre os processadores. Se vocês olharem ali, o ServerNet ele tem uma banda bem mais reduzida, bem menor do que o InfiniBand oferece. O desempenho acaba sendo bem mais efetivo, e aí eu consigo tirar mais proveito de processamento também, da mesma forma que eu uso mais memória. É interessante só ressaltar o seguinte: quando vocês veem aqui 96 GB do 56.000 e 192 GB do NS7, apesar de ter lá o CPU count, quantidade de CPU 16, o que a gente apresenta nessa linha, se vocês estiverem vendo o mouse aí, que é memória por CPU, é isso mesmo, é memória por CPU. Então, cada um desses 16 aqui, CPU, tem 96 GB no caso dos 56.000, e cada uma das CPUs dessas 16 pode ter até 192 GB. Essa é a relação de memória processador que o servidor non-stop oferece. Com relação às duas famílias, non-stop I e non-stop X, a gente tem algumas coisas que são semelhantes, né? Ou seja, ambos usam o enclosure C7000, ambos têm uma arquitetura que é chamada Clean. Esse Clean, na verdade, é um processador de I/O, que faz parte do ambiente, que faz parte do servidor como um todo.
o processamento, tanto da parte de comunicação quanto da parte de storage, é feito por esse equipamento chamado CLIN. O CLIN é a parte de interface com conectividade de rede, outras interfaces de rede que não sejam Ethernet, que são específicas para o mercado de telecomunicações, por exemplo. O CLIN faz esse tipo de interfaceamento. Mesma coisa para disco. O storage no non-stop, ele é também interno, ele faz parte do servidor. Não existe um storage externo, como o Tripar, por exemplo, que é conectado a esse servidor. Normalmente o storage é o JBOD, é um conjunto de discos que você conecta, e quem faz todo o controle de garantia de disponibilidade, de garantia do dado, redundância dos dados, toda a parte de mantenimento, manutenção dos dados e do storage, quem faz é esse tal de CLIN para o ambiente de storage. A mesma coisa acontece para o ambiente de comunicação. O que tem de diferente, nós vamos ver daqui a pouquinho, que é a parte que faz a diferenciação dos non-stop, é a quantidade de memória, a arquitetura da CPU, do processador. O Itanium ele funciona de uma maneira diferente do x86, que é o tal do Big Engine e Little Engine. Eu vou comentar rapidamente o que é essa diferença daqui a pouco. E a parte de comunicação também, que traz algumas outras vantagens. Bom, o Luiz aqui está perguntando a questão do licenciamento, né? O software no non-stop, ele é licenciado por CPU. E quando eu falo CPU, é por lâmina, né? Por blade lá. Não é por processador, por chip IP5. É por lâmina. E é sempre assim, é licenciado por CPU. E existem alguns modelos de licenciamento, Luiz. Existe um modelo de licenciamento que a gente chama de OLC, onde o cliente paga uma única vez e tem direito ao licenciamento pelo tempo que ele usar a máquina, ou o que é mais comum, que a gente tem trabalhado mais comumente com os clientes, o licenciamento chamado TLC3. Existe também o TLC5. O TLC é um licenciamento pelo número de anos. Então, o TLC3 eu licencio o software por 3 anos, depois de 3 anos eu relicencio esse software e assim por diante. O preço é mais atrativo, mesma coisa 5. E essa modalidade existe para que o cliente possa ter a possibilidade de migrar, de mudar de máquina, mudar para uma arquitetura diferente, dentro de um prazo planejado. Ele licencia, por exemplo, por 3 anos, o preço do software é adequado a esse tempo, né, esse prazo em que o software está sendo utilizado, e aí depois desse período ele pode optar por fazer um refresh tecnológico ou relicenciar mantendo a mesma máquina. Outra coisa que não surgiu, mas que talvez surja em termos de dúvidas para vocês, é a questão de suporte. A HP ela presta suporte por pelo menos 5 anos depois do end of sales life do equipamento. Ou seja, depois que um equipamento é considerado obsoleto, a HP dá suporte total a esse equipamento por pelo menos 5 anos. Mas tem casos onde a gente já tem clientes com mais do que 5 anos, próximo de 10 anos do equipamento, de vida útil que foi descontinuado do equipamento, ainda com suporte da HP. Muitas vezes isso faz sentido. Para esse tipo de aplicação, como eu disse para vocês, telco, pagamentos de cartão, não é necessário sempre ter um refresh tecnológico a todo instante, estar usando máquina de ponta, porque esse tipo de processamento e esse tipo de equipamento tem um comportamento previsível. Então é possível sim avaliar qual é o consumo, qual é a utilização do CPU, a utilização do ambiente, e aí o cliente consegue ter um planejamento, uma previsão de quando ele vai precisar mais equipamento ou não. Bom, algumas características também acabam sendo diferentes pela mudança do sistema operacional, pela mudança do tipo de processador. E a principal delas é essa questão do Big Engine e Little Engine. É a maneira como
o processador escreve dados em memória. Aqui está um monte de informação, depois vocês vão ter acesso à apresentação, mas nesse outro slide fica mais fácil de entender o que é essa diferença. O modelo que utiliza a tecnologia Big Endian, ele começa a gravar um byte de memória, um dado de 32 bits, por exemplo, em memória, ele começa a escrever pelo byte mais significativo. Ou seja, na primeira posição de memória vai o byte mais significativo e depois os demais até o menos significativo. Então, no nosso exemplo aqui do lado esquerdo, tem lá 32, dado de 32 bits, onde o 0A é o primeiro a ser gravado, o 0B é o segundo e assim por diante. Na arquitetura Little Endian, isso é invertido. Quem é gravado primeiro é o byte de menor posição ali. Então, o 0D é gravado primeiro, depois o 0C, depois o 0B, depois o 0A. Então, o que tem na memória, efetivamente, são coisas diferentes, para representar o mesmo número inteiro de 32 bits nesse exemplo aqui. E isso causa uma confusão tremenda, né? Você está lendo coisas diferentes nos dois. Se você simplesmente pegar o que foi salvo em uma arquitetura e ler na outra arquitetura. Por isso que a transformação de uma aplicação de nonstop I para nonstop X precisa passar por uma recompilação. Essa recompilação administra e trata essa diferença de arquitetura, e aí quando a aplicação é recompilada, que era uma aplicação que era de nonstop I, é recompilada para nonstop X, essa diferença é corrigida, é ajustada, para que não tenha problema de gravação da maneira de leitura desses dados lá na memória. Bom, eu vou avançar aqui, se houver alguma dúvida, depois com o material também acho que fica um pouco mais fácil de acessar e entender, mas se houver alguma dúvida depois também é só comentar. No nonstop X foi introduzido uma tecnologia chamada Yuma, que possibilita, através da interconexão via InfiniBand dos processadores, possibilita a adição de mais recursos nesse ambiente. O que são esses recursos? O InfiniBand traz essa tecnologia, independente da plataforma que é usada, ela traz um recurso chamado RDMA, que é o acesso à memória diretamente, sem precisar passar por controladoras de disco, controladoras de comunicação. E o que o nonstop oferece, nessa arquitetura oferecida pelo nonstop X usando InfiniBand, é, por exemplo, uma máquina Linux acessando a aplicação diretamente por esse recurso do RDMA e InfiniBand, as aplicações no nonstop. Com isso, eu tenho uma possibilidade de compartilhar dados muito mais rápidos, muito mais eficientes dentro desse novo ambiente, dessa arquitetura nonstop X que está sendo oferecida. E não preciso ter todas as aplicações rodando em nonstop. Eu posso ter aplicações críticas rodando em nonstop, aplicações que fazem cleanup, que fazem administração do ambiente, que executam processos batch, elas podem estar rodando em máquina Linux, mas acessando de uma forma muito mais eficiente os dados que estão ali. Tá? E isso pode ser bidirecional, que facilita, por exemplo, a construção de um ambiente de processamento, incluindo diversas aplicações, e quando a gente fala em processamento de cartão de crédito, o que eu estou dizendo é que a aplicação específica para tratar a movimentação desses dados que circulam nas redes de comunicação, desde o POS lá na loja até o banco, passa pelo nonstop com todas as validações e identificação de caminho que tem que seguir, mas algumas outras aplicações de batch, né, de cleanup da operação, ela pode ser feita numa outra máquina. E se a gente usar esse tipo de arquitetura, essa interação acaba sendo muito maior, muito mais rápida, né? O que facilita o ambiente como um todo. Mas isso só existe
no Non-Stop X. Por quê? Porque o Non-Stop X usa InfiniBand para comunicação entre os processadores, entre as CPUs, né, como está aqui, e o Non-Stop Integrity e as versões anteriores utilizavam a tecnologia que é chamada de Servernet, que não possibilita essa integração com máquinas Linux, qualquer que seja o flavor, né? Red Hat ou SUSE, ou qualquer outro tipo de tecnologia. Com o Non-Stop X é possível fazer essa integração. Bom, para avaliar um pouco a diferença de máquinas aí, vou comentar um pouco sobre performance. Que não diz muita coisa, nós vamos avançar um pouco mais daqui a pouco, mas desde que foi criado o Non-Stop, as famílias anteriores a 2005, né, como eu disse para vocês, o primeiro equipamento surgiu em 1976, mas a performance sempre tem subido, sempre tem aumentado, e não é diferente agora com essa mudança, né, de uma arquitetura que saiu do RISC, passou pelo Itanium e está chegando no x86, no Xeon, né, a performance sempre tem aumentado. Isso faz parte da tecnologia, é o que nós temos sempre vimos todo dia, todo lançamento de novos servidores. Para a gente ter uma ideia, existem alguns números de performance aqui, comparando o Non-Stop, o Série X NS7X1, com o seu antecessor, o modelo do Itanium, que está ativo hoje, que é o NB56000, e aí, dependendo do tipo de licenciamento, a quantidade de cores, eu posso ter desde o dobro de performance até 40% só de aumento de performance, dependendo da quantidade de cores utilizados. Eu tenho essa comparação para o NS7X1 e para o NS3X1 também, aqui mostrando para vocês. Mas se a gente olhar em termos da família, né, da família de servidores, talvez não esteja tão visível, não sei como está a imagem aí para vocês, mas desde o MS 2000, que é uma família que hoje a gente está trabalhando com 2.300 e 2.400, a performance, e ali são transações, né? E é interessante só ressaltar o seguinte, o Non-Stop ele não tem uma medida específica como TPC-C ou alguma coisa do tipo TPC, ou qualquer que seja ele. Normalmente, a medida de performance do Non-Stop é feita no laboratório da HP, por ser uma máquina específica, um sistema operacional, apesar de ser Unix-like, ele é um servidor que a gente não consegue comparar, né, com outras máquinas, com outros vendors, porque as aplicações elas rodam em cima desse sistema operacional para tirar proveito da redundância do software, né, da tolerância a falhas, e aí a gente não tem como comparar, mas a gente, dentro da família, dentro dos modelos que a HP lançou, é possível fazer a comparação, e é o que a gente está vendo aqui, em termos de entrada de ordem, né, que é um modelo de medição, né, que pode se aproximar da aplicação tradicional que um cliente usa, mas, obviamente, dependendo do tipo de aplicação, dependendo se ela tem mais intensidade de uso de memória, mais intensidade de uso de I/O, escrita em disco, leitura em disco, isso varia. Mas para se fazer comparativos, né, para a gente poder entender qual é a evolução de performance, tem aí esse gráfico que mostra qual é o número de transações por CPU que determinado modelo de máquina executa no período de tempo. E ali tem a medida. Eu gostaria de comentar, por último, aqui com vocês, então, aquilo que a gente tem aqui no Brasil, de que maneira a gente utiliza esse recurso, essa máquina, falando um pouquinho sobre os parceiros que a HPE tem e utiliza no mundo em cima desse tipo de plataforma. São vários. Eu gostaria só de ressaltar o seguinte, aqui no Brasil nós temos uma parceria muito forte com a ACI. A ACI é uma empresa que desenvolve e tem um produto já também muito estável no mercado para controle de transações eletrônicas, pagamento eletrônico, cartão de crédito. É usado em alguns clientes aqui no Brasil e eles têm presença no Brasil
para suporte, implementação, desenvolvimento e tudo mais. Uma característica do ambiente non-stop, e eu diria que é um servidor, uma solução para nicho, é justamente a baixa disponibilidade de parceiros e aplicação aqui no Brasil para assim implementar uma solução. Uma delas é a ACI, que fornece o Base 24, que é um produto para fazer pagamento, né? Como eu disse para vocês, pagamento de cartão de débito, cartão de crédito. E a própria HPE, um software para mercado de telecomunicações. A gente oferece produtos para rodar nessa plataforma non-stop para mercado de telecomunicações, principalmente telefonia móvel, e são os dois principais mercados que a gente atua aqui no Brasil. Eu comentei que nós temos um parceiro, um cliente, desculpa, não um parceiro, mas um cliente de manufatura. Essa aplicação foi desenvolvida pela própria empresa, na sua sede, que fica fora do Brasil, e eles utilizam em todas as plantas, todas as fábricas espalhadas pelo mundo. E aqui no Brasil não é diferente, eles também utilizam a mesma aplicação, rodando em cima de servidores non-stop. Existem alguns produtos padrão de mercado. Se houver necessidade, se algum cliente tiver, por exemplo, aplicações desenvolvidas em Java, o non-stop suporta plenamente o desenvolvimento em Java, as aplicações Java, e essa é uma possibilidade interessante se essa aplicação precisar de uma disponibilidade contínua como o non-stop oferece. Hoje a gente tem visto principalmente empresas que tratam pagamentos e telecomunicações. Eu vou então agora abrir para perguntas, caso alguém queira comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. E essa era a mensagem que eu queria passar, mostrar um pouco do que é o servidor non-stop, trazer, para quem não conhece, conhecer que existe essa tecnologia dentro do HP, para quem já conhece, ver o que está sendo desenvolvido, o que está sendo colocado de novo no mercado. Então, agora, se houver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Deixo aberto aqui a perguntas. Se for o caso, eu abro o microfone também. Bom, já aproveito que o Sérgio deixou aberto para perguntas, pessoal. Eu vou deixar um survey aberto para vocês poderem avaliar a apresentação de hoje, tá? Deixa eu ver se eu abro. Dimitrios, se você quiser falar, abrir seu microfone. Não sei se é uma pergunta. Oi, Sérgio. Eu estive vendo que você estava listando os nossos parceiros e eu não vi ali os seus parceiros, né? Eu não vi como cliente nós aqui da PSA. Então, aqui eu não coloquei os clientes, eu coloquei os parceiros de aplicação. Desculpa. Aplicação. Tá. Aqui, né, esses slides que você está falando? Sim, exato. Então, vocês fazem o desenvolvimento próprio, não é isso? Isso, exato. Então, aqui são fornecedores de aplicações para o eu me confundi. Desculpa. Tá? Não, sem problema. E a gente, inclusive, está conversando com vocês aí sobre essa nova tecnologia non-stop X também. Ok. Mais alguma pergunta? Não, para mim ficou claro. Legal. Eu vou fechar seu microfone, mas qualquer coisa é só levantar a mão, abaixar a mão e eu abro novamente. Mais alguma coisa, pessoal? Tem uma pergunta, Sérgio, do Luiz Otávio. Foi feita agora às 15h49.
assim, com relação a valores, né? Bom, eu não sou a melhor pessoa para falar de valor aqui do equipamento, mas é importante a gente entender o seguinte: os servidores, eles são comercializados no mínimo com 2 CPUs, a questão de redundância, como eu comentei com vocês. O software, o sistema operacional, ele administra, né, as aplicações e distribui o processamento entre pelo menos 2 processadores, para que possa ter essa redundância. Então, esse é um tamanho mínimo de um servidor, mas poderia ter mais processadores. Então, depende um pouco da quantidade de processadores de CPUs, né, que é o termo técnico que a gente usa no nosso software, que é o número de CPUs que a gente tem no servidor, qual é o modelo de licenciamento e também quais são os softwares necessários. Tá? Por que a gente comenta isso? Existem diversos pacotes de software, além do sistema operacional inicial, mas existem pacotes de compiladores, existem pacotes de ferramentas de gerenciamento, de comunicação entre clusters, né? Como eu disse para vocês, a gente pode ter clusters geograficamente distantes, então existem pacotes de comunicação e o preço da máquina em si, ele depende muito de qual é a necessidade de cada um dos clientes com relação a esse leque de produtos de software que são oferecidos junto com a plataforma, Luiz. E aí a gente precisa avaliar muito bem, porque eu posso te dar sinceramente, eu não tenho nenhum número para te comentar, mas, de qualquer maneira, o número que chegue até você, ele pode ser artificial, ou muito para cima, muito para baixo, dependendo daquilo que está sendo cotado. Como eu disse também anteriormente, se eu fizer uma cotação de licenciamento de software com pagamento uma única vez, o preço vai ser maior do que se eu fizer a cotação da mesma máquina, com a mesma quantidade de produtos de software, com licenciamento, por exemplo, para 3 anos. Tá? Eu pediria a gentileza, então, Luiz, de você contactar ou a mim mesmo, eu vou deixar aqui no final o meu e-mail, né? Você, por gentileza, me contacta para a gente poder ter um pouco mais refinado, né, o que você precisa, o que você está imaginando com relação aos produtos, ou contacto a pessoa de vendas que está em contato com você o tempo todo. Aqui não tem, né? Aqui no primeiro slide tem meu e-mail. Para que a gente possa entender um pouquinho mais qual é a sua necessidade e poder atender a sua expectativa aí com relação a valores também. Tá? Aí agora está meu e-mail aí. Eu estava apanhando aqui do PowerPoint. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, Gustavo, me parece que é isso. A gente ganha aí alguns minutinhos da apresentação. Estamos chegando ao final. Se não há mais nenhum comentário, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, então eu agradeço a presença de todos e me coloco à disposição aí para esclarecer dúvidas técnicas, principalmente, e as questões comerciais aí, se for o caso, se eu não souber, não tiver como responder, eu envolvo a pessoa de vendas para poder suportar essa demanda com relação a valores. Tá bem? Bom, obrigado, Sérgio. Obrigado então, pela presença de todos. Obrigado a todos. E eu peço a gentileza para os nossos clientes que quando vocês fecharem a ferramenta, vai abrir um browser com algumas questões, um questionário super rápido. Se puderem responder, a gente agradece muito. Tenham uma ótima tarde e agradeço novamente. Até o próximo Tech Talk. Obrigado, pessoal. Boa tarde.